Olá pessoal, um bom dia para vocês, um excelente domingo. Hoje é o domingo 25 de janeiro, é o domingo da promessa, que é aquele domingo que foi marcado o grande protesto, né? A luta pela liberdade, pela justiça e pela liberdade, e que é o final da marcha do Nicolas Ferreira, né? Daquela caminhada prolongada de 240 quilômetros desde Minas Gerais até Brasília, na qual Nicolas Ferreira arrastou multidão. Eu vou só começar o vídeo aqui, soltando aqui uma nota do Nicolas Ferreira, um vídeo que ele gravou ainda nessa madrugada, perdão, eu falei na madrugada, mas foi na noite de ontem, tá? Gente, Nicolas Ferreira tá muito cansado, estressado, você percebe, inclusive a cor dele mudou, né? Nicolas é meio um pardo para branco, e tá um pardo quase para negro, né? 1 minuto e 43 segundos ele mandando um recado, dizendo que o principal propósito dele foi cumprido, que foi alertar a população, e ele conseguiu esse feito. Vamos lá. Agora são 10 horas e 49 minutos do dia 24 de janeiro de 2026 e agora já faltam poucos quilômetros e poucas horas para o ato final. Hoje completa-se 235 quilômetros caminhados a pé. E além de convocá-los para amanhã, eu quero dizer que o objetivo dessa caminhada já foi concluído. Porque o que eu queria era despertar as pessoas. E o mais Cristo faria. Então eu não tenho dúvidas que o Brasil acordou. Hoje eu posso falar com todas as palavras do meu coração de que o Brasil acordou. Acordou contra seus problemas locais, acordou contra a corrupção. É um povo que está mais atento e despertado para os escândalos do INSS, do Master, de Resort, para as injustiças contra presos do dia 8, para as injustiças contra presos políticos, para as perseguições que acontecem todos os dias com quem pensa diferente, pelas migalhas que a esquerda nos deu há tanto tempo, dizendo que a promessa do Brasil do futuro viria. Enquanto isso, nós temos um país sem segurança, sem saúde, sem educação, sem estrutura, sem saneamento básico. E o que mais faltava para a gente acordar? Então, isso aconteceu hoje. O Brasil acordou e eu não tenho dúvidas que amanhã Deus fará algo extraordinário. Eu não tenho dúvidas. Porque quem começou isso não fui eu, foi Deus. Até amanhã. Ontem eu estava vendo um vídeo de um maluco com roupa de policial, mas uma roupa que parece ser falsa, mas lá todo fardado, com um emblema aqui de polícia, dizendo que Nicolas Ferreira, ao chegar em Brasília, ia ter uma surpresa tremenda. Segundo ele, pelo menos ele deixava transparecer, a surpresa não era boa. E nos comentários vocês iam falar, tá amarrado e tal, em nome de Jesus, deu tudo certo, já vai dar e tal. Em cima dessa tese aí, eu quero falar duas coisas para você. Uma, que Nicolas Ferreira foi alertado por alguém, não sei se por causa desse vídeo desse cara, foi alertado por alguém que ele é um deputado federal, tá? Deputado federal, não é qualquer pessoa, vale a gente ressaltar isso aqui. Infelizmente no Brasil nós temos até deputado federal preso, isso é inconstitucional, tá errado, ponto, né? Não vou falar aqui em nome de Daniel Silveira, de tantos outros aí, mas essa é a verdade. Perseguição política, nós sabemos o que está acontecendo. Mas o Nicolas Ferreira, para quem não sabe, ele tem tanta força por ser federal quanto o ministro da Suprema Corte, inclusive até mais, porque ele foi eleito pelo povo. Muita gente não sabe disso, fica gritando oba-oba só porque o cara é da justiça. Mas esse cara é a não ser que tenha as regras, né? Que crime... Enfim, tem alguns crimes que não condiz com o que está acontecendo com o Brasil. Essa é a realidade. Então, por conta disso, o Nicolas Ferreira foi alertado e está usando colete à prova de balas. Ou, pelo menos, ele foi alertado. Se ele já está usando, eu acredito que ainda não sei. Porque a caminhada, ele já está cansado. Ainda por cima ter que usar colete é mais um peso. Se não está usando, ele vai usar lá no dia, hoje, no caso, né? Eu quero marcar um negócio para vocês aqui, quero falar uma coisa muito importante para vocês. O que Nicolas Ferreira tem a ver com Martin Luther King? Martin Luther King, um advogado e também pastor da Igreja Batista, que
em 1955 começou uma luta por igualdade social, igualdade racial, lá nos Estados Unidos. Martin Luther King, um advogado negro que morreu jovem, aos 39 anos. Guarda essa data aí, 28 de agosto de 63, vou repetir, 28 de agosto de 1963 e 4 de abril de 1968. 5 anos foi a data que separou o início da jornada de Martin Luther King até a sua morte. Em 1955, pelo menos uns 2 casos que foi muito abrangente, foi onde começou toda essa luta, que já não aguentavam mais, embora essa desigualdade viesse já de muito tempo. Escolas do interior, onde nem asfalto tinha nas rodovias, os ônibus passavam, aqueles ônibus escolares, lotados de crianças, filhos de brancos, e jogava poeira na cara dos filhos de negros que iam com aquelas mochilas pesadas para a escola, para a mesma escola, e iam a pé porque não tinha ônibus para eles. E os ônibus escolares do Estado, que inclusive os negros trabalhavam e pagavam impostos, não tinham direito. Só para você ter uma noção. Inclusive tem até filmes, documentários sobre isso. Os ônibus escolares, que era do Estado, deveria ser para todo mundo, jogava poeira em cima dos negros, os filhos dos negros que estavam caminhando para a mesma escola. Inclusive, nas escolas, os banheiros eram separados, o bebedor de água era separado. Foi uma época que os Estados Unidos passou e que eu acredito que muitos deles lá querem apagar, principalmente os brancos, mas os negros não. Quando eu falo isso aqui, eu sei que tem muita gente que fala, Josemir, veio com esse papo de negro, porque aqui no Brasil, né, a esquerda pegou essa coisa de luta pelos negros e tal, mas não é esse o meu propósito aqui, não. O meu propósito aqui é por justiça e igualdade, tá? Então a gente está hoje, lá em Brasília, está tendo ali a luta pela justiça e liberdade. E por que eu estou citando esse caso do Martin Luther King, justamente depois de eu falar da ameaça que estão dando ao Nicolas Ferreira, que ele está usando até colete à prova de balas? Porque Martin Luther King, ele estava nessa luta. Martin Luther King, que era um pastor, então provavelmente é muito comum. Eu acredito que ele era de direita, não era de esquerda, né? O cara era pastor, cristão, né? Mas enfim, aconteceu em 1955 2 casos de 2 estudantes, mulheres, né? Uma era estudante, a outra não sei o que era, mas que foram presas simplesmente porque estavam dentro de um ônibus, de uma lotação, e não quiseram se levantar para dar o lugar para um homem branco. Em 2 ocasiões, 2 mulheres, as 2 foram presas. E foi ali que deu início a esse pontapé da luta. Isso aconteceu na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos. E ali foi aonde despertou Martin Luther King, um advogado jovem, né? Estava ali desabrochando para a vida, enfim. Ele pegou aquilo com unhas e dentes, com garra, fez algumas manifestações, algumas passeatas, né, algumas caminhadas, mas teve uma caminhada que foi muito importante, que resultou no discurso dele em Washington. Então, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King fez uma das que seria a mais importante caminhada, que depois ele fez outras, inclusive que resultou em confronto numa ponte lá, entre policiais, mais de 2.000 policiais confrontaram com os manifestantes, né, que estavam fazendo a caminhada. Mas essa do dia 28 de agosto resultou num discurso do Martin Luther King que ficou conhecido como o discurso Eu Tenho um Sonho, porque foi o que ele citou, né? E ele fez um discurso para 250.000 pessoas. Foi justamente ali, vocês estão vendo imagens aí do discurso do Martin Luther King. Então foi ali que chamou a atenção e Martin Luther King passou a correr seriamente risco de vida. Risco de vida que foi concretizado isso no dia 4 de abril de 1968, onde ele estava na sacada do hotel e foi ali alvejado com um tiro. Bom, o que isso tem a ver com Nicolas Ferreira? Bom, gente, hoje
eles estão lá fazendo manifestações. Nicolas Ferreira, como o Bolsonaro está preso, né, e o Flávio Bolsonaro está envolvido em outros assuntos, Nicolas Ferreira tomou a iniciativa de trazer para ele essa responsabilidade de fazer essa marcha, que segundo ele não foi uma ideia dele, foi uma ideia de Deus, né, uma ideia divina, e que já tem gente aí enciumada dizendo que não é hora de abandonar Bolsonaro por Nicolas Ferreira. Pelo amor de Deus, gente, é cada uma que a gente vê aqui, a mulher deixou no comentário aqui, eu tive que apagar, porque eu não vou deixar isso, né, uma bobagem dessa. Aonde que quer dizer, então qualquer pessoa que se levantar, estão entendendo? Vamos parar de criancice, de bobagem. Quem disse que o Nicolas Ferreira está tomando o lugar de alguém? Quer dizer que ninguém pode tomar mais a frente de uma causa porque está tomando a frente do Bolsonaro, está querendo tomar o lugar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Bom, então, eu vou soltar alguns vídeos aqui, que é justamente para a gente lembrar, né, o que está acontecendo no dia de hoje lá em Brasília. Olha, já tem denúncias aqui dizendo que a Polícia Rodoviária Federal está bloqueando a estrada com a finalidade da mídia ver aquilo e dizer que a manifestação, ao entrar em Brasília, está parando a cidade, está dando prejuízo aos caminhoneiros, prejuízo à cidade. Então vamos ver aqui o que não é, são palavras minhas, são palavras desse senhor aqui, né? É um deputado. Vamos ver aqui. Alô, pessoal, deputado Calegari, olha só a sacanagem. A manifestação, a marcha, ocupa o acostamento. A via está livre. Aí você me pergunta, por que essa fila de carro desse tamanho? Por um único exclusivo motivo que eu não entendo. A PRF bloqueou, tá ali, ó. Tá bloqueado. Aí você quer que eu entenda o quê? Sabe qual é o problema? É o negócio que eles querem que saia amanhã uma matéria na Globo dizendo: manifestação da direita atrapalha o fluxo de carros para Brasília, causa prejuízo à população, aos carreteiros e a tudo mais. Sendo que poderia estar todo mundo passando. Poderia usar uma faixa. Então a PRF, mais uma vez, se colocando juntamente com a Polícia Federal como uma guarda pretoriana dos tiranos. Não tem como eu pensar outra coisa. Ah, mas está sendo irresponsável. Não tá. Tá aqui, ó. A pista tá livre. Tá livre lá do lado. Então é isso. Fique esperto se amanhã ou depois sair notícia dizendo: os patriotas atrapalharam o trânsito da BR-040. Mentira! Mentira! Meus amigos. Não é fácil, não. A Polícia Federal, ela vem desempenhando um bom trabalho, né, desde quando o Nicolas Ferreira, não bem desde quando ele começou, mas logo depois que eles tomaram conhecimento e tal, a chefia lá mandou a Polícia Federal, até porque é uma obrigação deles, né? Nicolas Ferreira não é qualquer um, é um deputado federal, como eu disse, é tão federal quanto a Polícia Rodoviária Federal. Com mais uma vantagem, ele foi eleito pelo povo, mas a Polícia Federal sim tem uma responsabilidade de tratar da segurança da rodovia, não só para as pessoas que estão caminhando, mas para os motoristas, né, que estão ali trafegando. Então, a gente tem que entender esses dois lados aí. Agora, o que ele está falando aqui, se realmente for verdade, é uma safadeza, uma sacanagem, né? É uma bola fora da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente sabe que às vezes a ordem não vem deles, a ordem vem de cima. A Polícia Federal tem seus delegados, tem seu chefe maior, que recebe ordem justamente, a gente sabe de quem. Vou ver um outro vídeo aqui. Gente, eles estão chegando, né? Chegaram em Brasília ontem, tá? E hoje vai ter o discurso. Mas vamos ver aqui alguns momentos já na aproximação deles em Brasília. Vamos lá. Vale a pena. Bolsonaro livre. É o que eles estão falando. Já na aproximação ali de Brasília. Agora, um outro trecho aqui, ó. Esse é o Nicolas passando aqui, ó. Vocês podem ver ali. Olha isso, olha isso. Até onde a vista alcança aqui tem gente. Agora vamos vir pra cá, pro outro lado. Olhem isso aqui. Compartilhem, por favor. Vamos compartilhar. Sem dúvida, uma manifestação, gente, que sinceramente vai ficar para a história, né? Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, de uma moça, né? De uma mulher falando, uma jovem, falando que se um político caminhando incomoda mais do que um político roubando, ela diz que o problema do Brasil já é a pessoa. Vamos ver aqui. Que você mesmo, se um político andando te incomoda mais do que um político roubando, aí o problema do Brasil, meu filho, já é você.
Acorda, Brasil! Pra cima, dia 25 em Brasília. Dia 25 é hoje. Meus amigos, eu vou terminar aqui, mas eu preciso passar uma informação para vocês que é o seguinte: tem uma bomba que está explodindo aí. Vocês lembram do ex-governador Garotinho, que inclusive já foi apontado, foi para a justiça, depois liberaram ele e tal, ele, a Rosinha Garotinho. Eles foram inicialmente prefeito em Campos, depois foram crescendo e chegaram a ser governador do Rio de Janeiro. Não é nenhum santinho, a gente sabe disso. Ele tem um programa, inclusive no YouTube, no canal do YouTube. Gente, ontem ele fez uma live de 41 minutos, mas detonando um capitão da polícia, um comandante da polícia militar, dizendo que ele está em conchave com o tal do Doca. O Doca, que é o cara o bandido mais procurado do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Só para refrescar a cabeça de vocês, foi justamente atrás do Doca que aconteceu aquilo aqui na comunidade da Penha, né? Que resultou na morte de 121 pessoas. Quem é que não lembra, alguns meses atrás do ano passado? Pois é, foi atrás do Doca que aconteceu aquilo. 120, total foi 125 ou 126 mortes, né? Na qual 121 eram tudo bandido, depois teve alguns policiais também. E o Garotinho, ele faz uma denúncia com provas, mostrando áudio desse capitão falando com bandidos, inclusive, se eu não me engano, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tem até uma ligação telefônica do próprio Doca com esse capitão. E aí envolve até o prefeito de Belfor Roxo, o Canelas. Rapaz, a coisa é séria, hein? Muito séria. Eu estava conversando com um amigo meu, ele tem uma casa lá em Belfor Roxo, a esposa dele, eu falei, como é que tá lá Belfor Roxo? Ele falou, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo, a polícia deu jeito, o prefeito da cidade foi para cima mesmo? Será que houve realmente esse acordo? A gente sabe que existe isso. Observe que o Lula, quando estava candidato a presidente, ele entrou numa comunidade, aquilo ali existe um acordo, o cara vai vir aqui, é dos nossos e tal, não tem, né, vamos deixar entrar, e entrou sem problema. O Bolsonaro não consegue entrar em nenhuma comunidade. Meus amigos, a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Então, o conluio existe aí, é o seguinte: chefe do batalhão, que provavelmente nessas próximas horas ele deve cair, que isso aconteceu, foi de sexta-feira para cá, né? Essa live do Garotinho, acho que foi de sábado, foi de ontem. O governador do estado não entra nessa história, mas entra o prefeito de Belfor Roxo, está por trás disso, porque interessa a ele a limpeza, mas uma limpeza, abre aspas, fecha aspas, combinada, aí não, né? Aí é safadeza. Lembrando que o Canelas, esse que é prefeito hoje de Belfor Roxo, ele está para sair, pedir para sair, para vir como candidato a senador. Fica ligado, hein? Nós estamos aqui para passar para vocês justamente para a gente não cair nessa furada. Lembrando que o Canelas, prefeito de Belfor Roxo, que está nessa jogada aí, nesse escândalo, que o bicho vai pegar pro lado dele, é do partido União Brasil, aquele partido União Brasil que está no centrão, ora mexe de um lado, ora defende o outro, infernizou a vida do Bolsonaro, estava com o Lula até pouco tempo atrás, é o mesmo daquela Tabet, né? Aquela Tabet, né? Você sabe do que eu estou falando, que senadora, que agora é ministro do Lula e tal. União Brasil, né? Tem alguns que realmente pendem para a direita, mas a maioria esmagadora, inclusive o presidente do partido, é tudo do centrão puxando para a esquerda. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos, você que está contribuindo com o canal, muito obrigado, e você que ainda não contribuiu e quiser, estou deixando aqui a chave Pix para você estar fazendo uma contribuição, ajudando o canal com qualquer valor, tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.